Paulo, 19 de outubro de 2015. Corinthians goleia o Atlético Paranaense e fica muito perto de conquistar o 6º título do Brasileirão. São Paulo sofre para empatar com o Vasco em jogo marcado por trapalhada da arbitragem. Palmeiras vence o Avaí e continua na briga por uma vaga na Libertadores. Em ritmo de treino, o Santos vence o Goiás e segue no G4. Tem também uma reportagem especial da Portuguesa, que perdeu do Vila Nova e vai continuar na Série C no ano que vem. Olá, muito boa noite para você. Ótima semana. O Gazeta Esportiva começa falando do cada vez mais líder Corinthians. Ontem na Arena da Baixada, com grande atuação do meia Renato Augusto, o Timão não tomou conhecimento do Atlético Paranaense e goleou. De quebra, o time de Tite ainda viu a vantagem na liderança aumentar para 8 pontos. Vamos ver como foi a vitória do Alvinegro. O líder Corinthians fez mais uma vítima e atropelou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Após cobrança de escanteio de Jadson, Gil desviou e Renato Augusto abriu o marcador de cabeça. Aos 28, o mesmo Renato Augusto deu ótimo passe para Wagner Love, que colocou na frente e bateu cruzado com categoria 2-0. Ainda na primeira etapa, adivinha? Renato Augusto recuperou bola no meio, tocou para Elias e recebeu dentro da área para fazer o terceiro do Timão. Aos 10 do segundo tempo, o Atlético Paranaense diminuiu com Bruno Mota, que mandou para o gol após cruzamento de Eduardo. Mas na sequência, 6 minutos depois, o Corinthians fez mais um. Jadson cobrou falta na área e Wagner Love completou de cabeça. Final em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Corinthians líder isolado 4. Primeiro, nesses momentos decisivos, você tem que manter um nível de concentração muito alto. A equipe teve isso. A partir daí, ela consegue, na qualidade técnica individual, na repetição da equipe, no entrosamento, tirar vantagem em relação, por exemplo, ao Atlético hoje, que a gente sabe que vem um treinador novo e que se retomar um processo todo, ele é uma situação difícil. Então faz valer daquilo que é a nossa força. Tu tem um nível de concentração porque tu está no momento decisivo e aí tu começa a tirar da qualidade, do entrosamento, da parte física, enfim, do trabalho todo, vantagem como aconteceu no jogo. Eu vou falar aquilo que eu falei no banco no final do jogo. E vou repetir, eu não sei se a gente vai ser campeão, mas a gente tem um objetivo, é repetir padrão de atuação dentro e fora de casa, mantendo o mesmo nível como foi hoje. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Escrevi até no meu blog no Gazeta Esportiva, no site Gazeta Esportiva, na cara do gol, está com a mão na taça. São 8 pontos de diferença, faltando 7 rodadas. Quer dizer, só uma catástrofe, uma hecatombe tira esse título do Corinthians. E não é só a questão da sorte, é a maneira como o time está jogando. O time está jogando de uma maneira tão consistente, com um padrão tão bem definido. Pode vacilar 1, 2 vezes, mas o Corinthians, para perder o título, ele precisa perder 4 jogos. E ainda o Atlético precisa 4 jogos, e o Atlético vence praticamente todos dele. Todos os jogos que tem pela frente. Então, vai ter o confronto direto entre Corinthians e Atlético Mineiro, independentemente do que aconteça com o Atlético Ponte Preta, Corinthians e Flamengo. Mesmo que o Corinthians perca do Atlético Mineiro daqui 2 rodadas lá em Belo Horizonte, o Corinthians ainda será o líder do campeonato. Então, Flávio, eu não vejo assim possibilidade de o Corinthians perder esse título. A matemática mostra que pode, mas não creio nisso. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu acho ótimo. Minha mãe falava, minha avó referendava, dona Ana Marques, que é minha madrinha aqui no Gazeta Esportiva, eu sempre falo, trabalhe direito que Deus te ajuda. É isso. O Corinthians está trabalhando direito. O Tite é extremamente competente, o Tite extremamente estudioso, o trabalho é muito bem feito, ele fala toda hora em concentração extrema, trabalho correto, uma linha de coerência do trabalho do Corinthians, a gente repete toda hora. Era Tite, passou para Mano, passou para Tite, é uma linha de coerência de trabalho. Você pode criticar uma outra situação, mas o Corinthians está fazendo um trabalho correto.
dentro de um padrão, tem uma lógica. Você pode concordar ou não com essa lógica do Corinthians. Eu não gosto do jeito do Tito, eu não gosto do jeito do Mano, mas é uma linha de trabalho. Em outras épocas, foi eliminado do lado da Libertadores, já tinha lançado o Tite. Não, em outras épocas não, foi eliminado esse ano também. Pois é. Pelo Guarani do Paraguai. Então, o Corinthians tem uma lógica de trabalho. E essa lógica está sendo premiada. Ótimo, acho excelente. E mais, abriu 8 pontos... Em alguns momentos chegou, por causa do negócio de erro de arbitragem, ficou comprovado que os árbitros são incompetentes ao extremo, né? Então, é a pior safra disparada da história da arbitragem brasileira, pior comissão de arbitragem da história da arbitragem brasileira, inventaram regra, tá um bando de incompetentes. E o Corinthians, então, está disparando, o que é muito bom para o futebol. Quando um time se programa, quando um time faz uma coisa bem feita e ganha, é ótimo para o futebol, ótimo. E isso só acontece nos pontos corridos, porque no mata-mata o melhor pode não ganhar. Isso. E no ponto corrido ganha o melhor. Ótimo. É ótimo pro futebol que o Tite esteja sendo premiado, que o Corinthians esteja sendo premiado, até porque não é um prêmio, é uma consequência de um trabalho bem feito. E aí depois dizem que campeonato por pontos corridos não tem emoção, né? Imagina se tivesse, né? Vote na enquete que está no ar no site Gazeta Esportiva. Com a vitória de ontem e a vantagem de 8 pontos na tabela, faltando apenas 7 rodadas, você acha que o Corinthians será campeão antecipadamente? Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. Corinthians campeão antecipado, o Celso falou que já está com a mão na taça no Sim, eu só tenho dúvida se vai ser contra o Vasco ou contra o São Paulo. Para mim já é campeão, também escrevi isso no blog. A oficialização, né? Eu acho que assim, o Corinthians vai se confirmar. Vai sacramentar, matematicamente. Ou contra o Vasco ou contra o São Paulo. Eu imagino que contra o São Paulo. E Flávio? 2, 3 rodadas de antecedência. Eu não me deu trabalho de ver contra quem, mas 2. Porque tem São Paulo, depois tem o Sport fora e o Avaí na última rodada. Então acho que São Paulo, Ele vai ganhar do São Paulo, vai ganhar do Vasco, aí é questão do que o Atlético vai fazer. Mas porque o Corinthians tem o Flamengo. O jogo do São Paulo em casa, na Itaquera. Em Corinthians? É em Corinthians. Tem Flamengo, tem Flamengo, Itaquera, Atlético Mineiro em BH, Vasco da Gama. Em Vasco da Gama? Em Vasco da Gama. Vai ganhar também. Curitiba em Itaquera. Acho que o Curitiba é antes do Vasco, Itaquera, Curitiba em Itaquera, Vasco no Rio e aí o São Paulo. É perfeito, né? É perfeito. Dá 2 rodadas antes. Perfeito. Perfeito, é esse o jogo. Bom, no Morumbi o São Paulo jogou mal, foi dominado pelo Vasco durante a maior parte do tempo, mas conseguiu um empate com um gol de Rodrigo Caio aos 42 minutos do segundo tempo. O destaque negativo ficou por conta da arbitragem, que acabou não agradando nenhuma das equipes. Veja com Adriano Dolfi. Estreia do técnico Doriva no Morumbi. Estreia também do uniforme em homenagem ao goleiro Rogério Ceni. A festa até começou bem para o São Paulo. Logo no início do jogo, o zagueiro Rodrigo falhou feio e Luiz Fabiano aproveitou para chutar forte, cruzado e abrir o placar. Gol do São Paulo! O Vasco partiu para cima e tentou o empate. Jorge Henrique, de bico, parou na boa defesa de Rogério. Rogério Ceni soltou e tirou do jeito que deu São Paulo. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti neste lance do lateral Matheus Reis. E ainda expulsou o jogador. O Matheus Reis está expulso. Nenê cobrou com categoria e empatou 1-1. Tio Nenê, gol do Vasco! Na segunda etapa, o zagueiro Rodrigo se redimiu da falha e de cabeça virou o placar. 2-1 Vasco. E é dele, Rodrigo! O time carioca poderia ter matado o jogo na bola na trave de Rafael Silva. O castigo veio no finalzinho. Centurião cruzou e Rodrigo Caio deixou tudo igual. Final, São Paulo 2, Vasco 2. Já projetando meio de semana contra o Santos, o time sob o seu comando ainda não venceu. Você acha que o São Paulo entra pressionado para essa partida ou por ser uma outra competição, o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro fica de lado? Não, eu acho que fica de lado, eu acho que é uma outra competição, a gente está muito focado para essa competição, sabemos que nós vamos jogar contra uma grande equipe, mas que esse primeiro jogo é em casa, né? A gente sabe que o nosso torcedor
como hoje já veio num número excelente, vai nos prestigiar, vai fazer o Morumbi estar com uma atmosfera muito positiva e com certeza nós vamos dar tudo para conseguir essa primeira vitória. Flávio, é curioso porque só acontece isso no Brasil. Para mim é muito claro que, tudo bem, que eu ouvi gente que achou, ex-árbitro inclusive, que achou que realmente foi pênalti do Matheus Reis. Mas, gente, bola bate na mão. Em que regra? Futebol, do esporte, futebol, soccer? Eu ouvi um ex-árbitro falando que, não, ele estava com o braço levantado. Com todo respeito, eu não sei quem é esse ex-árbitro, respeito todo mundo, mas deve ser puxa-saco do Sérgio Corrêa, porque não existe. Na regra do futebol, isso não é para mim, pelo que eu aprendi no conceito de futebol, tem que haver a intenção de desviar a bola. Celso, você não aprendeu, essa é a regra da board. Não, a gente não aprende, existe uma regra só. Não tem outra regra. A regra da board diz assim, só a regra 12 do futebol. A falta não tem intenção, não tem suposição, não tem força, nada. É assim, tem intenção ou não tem intenção? Acabou. Claro. Como é que esse rapaz poderia querer bater a bola na mão? Que jeito? Ele está inclusive escorregando. Nem que ele quisesse. Não pode falar, eu vou querer parar essa bola. Ele não consegue, ele não tem capacidade física para fazer isso. Tanto que depois aconteceu uma outra mão na bola. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Ele, eu quero meter a mão na bola. Que jeito ele vai fazer? Como é que ele vai conseguir fazer um negócio desse? Me fala. É impossível. Tenta fazer isso na sua casa. Se jogar e a bola... é um absurdo. Ou seja, isso aí é uma regra criada aqui, é uma palhaçada. Né? Uma palhaçada, é uma burrice. Ou seja, a nossa comissão de arbitragem é uma das mais... É disparadamente a mais burra de todos os tempos. Eles não conseguiram entender um adendo da regra, que a regra não mudou, só aumentou o número de pênaltis aqui no Brasil. E outro detalhe, eles não marcam mais pênalti por falta. É só essa palhaçada aí de queimada. E mais uma coisa, não são todas que eles marcam. Tanto que no mesmo jogo... Teve uma, acho, do Luiz Eduardo, acho que tem imagem aí, que é mais claro ainda. Não tem lógica. É meio que assim, por exemplo, a Michele cuida muito do bebezinho dela, então, mas aquele bebezinho que é criado solto, tipo eu fui assim, então quando pega a fralda, vem tudo, né? A regra do futebol quando pega a fralda vem tudo? Vem tudo, porque o bebê que é criado solto, então vem tudo, ele come tudo, né? Então vem qualquer coisa. A regra deles é assim. Ela vem qualquer coisa, porque não tem lógica. Então, vamos supor, eles criaram uma regra. A regra é a seguinte, aqui a regra não é essa do futebol, mas eles criaram. Bateu na mão, nós vamos dar pênalti. Mas não é assim também, é de acordo com qualquer coisa, não tem lógica. É uma coisa tão imbecil que não tem lógica. E aí você começa a ouvir um monte de bobagem. Por exemplo, igual era do Corinthians, que fala, não, está comprado o título. Aí agora, não, marcou porque o Eurico Miranda reclamou do dirigente Santa Catarina, é que dão direito dessa suposição. Da CBF. A Ponte Preta é uma pobre coitadinha. Um time coitadinho, um time está aí tentando se salvar, já vai conseguir se salvar do rebaixamento. Um time de 800 mil, é 10% do que a folha do Corinthians. A Ponte foi favorecida descaradamente em 2 jogos em seguida. Como é que vai favorecer a Ponte Preta? Pô, é lógico que não tem nada. Eles são incompetentes, mas é uma coisa vergonhosa, porque não é possível que os caras não se manquem, é só olhar os outros. Eles criaram uma regra, mas é uma coisa nojenta, porque é burrice demais você não olhar. Sabe assim, tipo, você tem uma casca de banana, você pisa e cai. Aí a casca de banana, você pisa de novo e cai. Você pisa de novo e cai. Você pisa de novo e cai. Se a board desse pelo menos importância ao nosso futebol, ela tinha feito uma intervenção aqui. Porque eles estão disputando outro esporte. Mas eles não estão nem aí com o Campeonato Brasileiro, o que é uma tristeza para nós. Porque isso é ridículo. E quem será que inventou isso? O que eu acho sei lá qual foi o idiota. Não é isso, eles foram burros. Eles fizeram a board fez uma adendo, ela falou, atenção, gente, na regra. Atenção, cuidado que alguns malandrinhos estão esticando demais na intenção. Eles fingiram que é sem querer, estão fazendo, só deram esse adendo, uma coisinha a mais. Não aconteceu nada, no mundo inteiro os pênaltis continuaram iguais. Aqui, os caras criaram os vídeos, uma coisa orelhuda, uma coisa, sabe, mas meu Deus do céu. E o pior é que eles não se tocam, que isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, só aqui. E às vezes você vê agarrões na área. São pênaltis muito mais claros. Não, eles só marcam isso. E aí eles não marcam. Eles só marcam isso. Aí você, não, isso faz para não dar para saber quem agarrou primeiro. Você sabe o que é pior, Celso? Tem uma coisa mais grave. Por exemplo, o Heber Roberto Lopes, ele não marca. Os caras que têm personalidade, os caras mais velhos, eles não marcam. Porque os caras, os árbitros, eles sabem que não é. Claro. Só que eles são medrosos e puxa-sacos. Então eles não têm coragem, eles sabem que não é.
Mas eles não têm coragem de não obedecer. O Godoy, por exemplo, um cara ignorante igual o Godoy. Você acha que o Godoy iria desobedecer, sabendo que a regra não é aquela? Você acha que ele ia obedecer o chefe, mesmo sabendo que a regra Mas tem árbitro que desobedece, então, como o Éder? Os caras da FIFA, eles não estão nem aí porque os caras mandam. Os outros, eles têm medo. O Roberto Lopes, por exemplo, não marcou nenhum desses. A questão é que fica medo de perder a escala. Porque aí não vai ser mais chamado para trabalhar. Então, mas aí você muda a regra. Ué, se o diretor tá mandando você mudar a regra... Mas aí tem que ter personalidade, questão de personalidade. Aí você fica sem trabalhar. Ué, daí, se alguém pegar e falar assim, você vai ter que falar mal... Não, então, nós estamos colocando uma situação. Nós só estamos colocando isso para a pessoa. O que você faria na sua casa? Se alguém chega para ele e fala assim, você a partir de hoje só pode falar mal do Tite. Então, eu não vou trabalhar. Então, essa é a situação. Ou vai trabalhar, mas é pau mandado. E outra coisa... Ou eu não vou fazer e aí... A safra é horrível. É muito fácil a safra é horrível. Não é? Já aconteceu? Não, a safra é horrorosa. A safra é horrorosa. Eles não colocam os mais competentes. Eles procuram colocar garotões sarados e tal, os bonitões. Será? Porque é que eles colocam isso aí. Mas os caras são incompetentes, eles não têm senso. Então, olha, é um negócio horroroso. Não é profissional, né? Nós estamos numa geração... A arbitragem... Mas é claro que são, eles vivem disso. É um profissionalismo marrom, não no mau sentido. Claro. Os caras vivem da arbitragem. Deveria ser profissionalizado. É uma coisa horrorosa, entendeu? É um negócio assim, nós estamos vivendo um momento trágico do nosso futebol. Aí o Sérgio Correia, que foi um árbitro de segunda linha, mas eu não tenho nada contra ele, pessoal. Outra vez conversei com ele, até nos demos bem na conversa. Mas ele não tem capacidade para fazer o que está fazendo. Mas ele é protegido do Aldo Rebelo, ele é da maçonaria, quer dizer... sabe, por que não coloca gente competente? É ridículo, é um negócio absurdo. Olha, é uma vergonha, tá ficando nojento, sabe? É outro esporte que nós estamos disputando. Uma vergonha. Vamos falar do pênalti? Tem ilustras aí do pênalti? Que já foi, né? Já falou. Manda, vamos em frente. Isso aí dá como se falava antigamente, da urticária. Não, chega. Nossa Senhora. Nem faga já. E depois tem outra coisa, né? Quarta-feira tem mais, então a gente já sabe. E aí, e você vê... Nossa secretária. Só para concluir, como não tem má fé. O Vasco foi prejudicado no jogo com a Chapecoense. Ontem ele foi favorecido e depois teve outro pênalti que não foi marcado. E o pior é isso, não tem má fé. Até porque o cara, entende bem, irmão, ouve bem o que eu vou te falar. O árbitro, para ser ladrão, para ser desonesto, ele tem que ser competente. Esses caras não têm capacidade para ser desonesto. O árbitro, o desonesto, ele é malandro. Ele apita perigo de gol. O perigo de gol é o quê? O cara cruza a bola, ele apita e vai pro meio do campo. Você não sabe o que ele marcou. Aí ele enche o saco. Pô, se o cara quisesse prejudicar o São Paulo ontem, ele não dava aquele pênalti. Ele começava a provocar o Luiz Fabiano. É fácil expulsar o Luiz Fabiano, entendeu? Isso aí é burrice. Tem que ser incompetente. É incompetente, eles não têm capacidade para ser desonestos. Então não tem desonestidade. É incompetência, não desonestidade. Seguinte, após passar 3 jogos sem vencer, o Palmeiras foi a Santa Catarina e se deu bem contra o Avaí. Mesmo atuando com o time misto, o Verdão venceu por 3-1 e esquentou a briga pelo G4. Na ressacada, Cristaldo recebeu o lançamento de Mouche e tocou para Gabriel Jesus fazer o primeiro do Palmeiras contra o Avaí. Na segunda etapa, Alione cobrou o escanteio, a marcação catarinense cochilou e Cristaldo de cabeça fez o segundo do Verdão. O Avaí diminuiu com o André Lima, que dominou com categoria dentro da área e fuzilou. Mas aos 32 da etapa final, Dudu recebeu o lançamento, se livrou da marcação, limpou o goleiro e fechou a conta em Florianópolis. Final, Avaí 1, Palmeiras 3. Os jogadores que entraram eram jogadores que estavam ali com o olho brilhando para jogar, né? Por isso que entraram bem, o caso do Mouche, do Alione, né? E outros jogadores, mas a maioria também já jogou nesse campeonato, então não era tanta novidade assim, apenas um time novo. Mas fica claro aí que a gente tem boas opções para a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Isso mostra que o Palmeiras é um bom elenco, né, Flávio? Eu ainda continuo achando o Palmeiras para o ano que vem. Pode até ganhar a Copa do Brasil, que é um outro torneio, né? Com característica diferente, mata-mata, então dá para chegar. E o Marcelo Oliveira é até experiente nisso, né? Chegou final com o Cruzeiro, com o Curitiba, Chegou com o Vasco também? Acho que não. Não, só com o Curitiba 2 vezes. 2 vezes. E com o Cruzeiro. Pois é, perdeu, é verdade, mas chegou, sabe como chegar. Então, mas pro ano que vem, sim, esse time vai dar jogo. Eu também acho. Não, poxa vida, o Palmeiras ano passado, lembra o Palmeiras? Estava numa desgraça total. Quase correndo para não cair. Tá ótimo, o ano do Palmeiras já está mais que conquistado. Não, tá ótimo. Sem nenhum problema.
Tranquilo, Palmeiras. Na Vila Belmiro, o Santos recuperou da derrota da última rodada para o Grêmio e passou facilmente pelo Goiás. Com um primeiro tempo arrasador e show do artilheiro Ricardo Oliveira, o Peixe fechou a conta ainda na primeira etapa e voltou a figurar entre os 4 melhores do campeonato. Na Vila Belmiro, o Santos foi para cima do Goiás e garantiu a vitória no primeiro tempo. Após cruzamento de Daniel Guedes, o Erle cabeceou bonito e abriu o placar. 3 minutos depois, o zagueiro Fred vacilou feio e o artilheiro do campeonato, Ricardo Oliveira, não desperdiçou. 2-0. O terceiro do Peixe foi uma pintura. Lucas Lima lançou, Marquinhos Gabriel ajeitou de letra e Ricardo Oliveira, de novo ele, soltou a bomba de pé esquerdo. Na segunda etapa, o Goiás ainda diminuiu com David nesse chute de longe que desviou no meio do caminho. Mas ficou nisso. Santos firme no G4. 3, Goiás 1. Foi um resultado importante, o que a equipe vem produzindo. E talvez o segredo seja a humildade em campo de todos os jogadores, uma entrega impressionante. Jogamos um jogo muito pesado em Porto Alegre na quinta-feira. Com certeza sentiríamos hoje o ritmo, porque pegamos novamente um segundo campo muito pesado e felizmente ainda alcançamos o resultado muito bem construído, com jogadas trabalhadas, um segundo tempo abaixo do que poderíamos, mas mesmo assim entendendo aquilo que os jogadores passaram da quinta para cá e procurando agora buscar uma recuperação para o jogo da quarta-feira. Você acertou no Santos não, Dorival, né? Bem, o Santos é favorito para esse duelo com o São Paulo. Tudo leva a crer. Agora, também é claro que a coisa não é matemática e é mata-mata. Mas o Santos está bem, o Santos está muito tranquilo. O Santos passou pelo Goiás como se... Foi um jogo treino, né? Atropelou. Aliás, o Santos, o aproveitamento dele também na Vila Belmiro é uma coisa absurda. Fora de casa, nem tanto. Na Copa do Brasil, fora de casa também. Mas na Vila é extraordinário. Sim, o Santos conseguindo. O primeiro jogo é no estádio do Morumbi. É em São Paulo. Exatamente. O segundo é em Santos. Então acho que conseguindo, sabe, mesmo perdendo de pouco, acho que dá para fazer a diferença. O Santos está bem melhor, mas estamos falando de futebol, né? Exatamente. Mais 6 jogos completaram a 31ª rodada do Brasileirão. Destaque para a goleada sofrida do vice-líder Atlético Mineiro para o Sport e também para a ascensão meteórica da Ponte Preta, que venceu mais uma e já está colada na briga pelo G4. Na Arena Joinville, Kempis de cabeça fez o único gol do jogo e garantiu a vitória do Jack sobre o Figueirense, 1-0. Quem também fez o dever de casa foi a Ponte Preta, que chegou à 6ª vitória nos últimos 7 jogos. A vítima da vez foi o Coritiba. Alexandro primeiro usando a mão e depois chutando de esquerda marcou 2 vezes. E Birubiru de fora da área completou o placar a favor da Macaca. 3-0 no Moisés Lucarelli. No Mineirão brilhou a estrela de William. O atacante cruzeirense primeiro de pé esquerdo e depois de direita acertou 2 lindas finalizações e garantiu o triunfo da Raposa por 2-0 sobre o Fluminense. No Rio de Janeiro, Hernando pegou bonito, sem pulo e fez o gol da vitória do Internacional sobre o Flamengo em pleno Maracanã, 1-0. Em Porto Alegre, logo aos 4 minutos, Douglas soltou a bomba de longe e fez o primeiro do Grêmio sobre a Chapecoense. Ainda na primeira etapa, Galhardo cruzou e Bobô de carrinho ampliou. Mas no segundo tempo, a reação dos visitantes começou com 2 gols de Túlio de Melo. Primeiro cobrando pênalti e depois completando o cruzamento da esquerda. E no último minuto da partida, Apodi disparou em velocidade, invadiu a área e bateu cruzado para garantir a virada da Chapecoense na Arena. Grêmio 2, Chapecoense 3. Na Ilha do Retiro, o Sport atropelou o vice-líder Atlético Mineiro e saiu na frente aos 6 minutos de jogo com Matheus Ferraz de cabeça. Aos 22, em jogada pela direita, Samuel rolou para trás e Diego Souza soltou a bomba, 2-0. Ainda na primeira etapa, Diego Souza apareceu de novo e serviu Elber, que bateu no alto sem chance para Vitor. Na segunda etapa, o quarto do Leão veio em grande estilo. Maicon Leite viu Vitor mal posicionado, arriscou de longe e fez esse golaço.
No fim da partida, o Galo ainda diminuiu com o Thiago Ribeiro cobrando pênalti, mas já era tarde. Final na Ilha do Retiro, Sport 4, Atlético Mineiro 1. Por que a Ponte Preta está dando certo? O trabalho de Guto Ferreira, ótimo. Foi dar só uma sequência normal, lá está o príncipe Felipe Moreira, que é o filho do imperador Marco Aurélio Moreira, e as coisas seguem com naturalidade. Parabéns ao príncipe Felipe e à Ponte Preta, que se bobear, virará inclusive uma equipe libertadora da América, vai virar um San Martín. É assim. No Canindé, o clima foi de tristeza. A torcida da Lusa marcou presença e apoiou o time que precisava vencer o Vila Nova. Mas a equipe de Goiânia precisou de apenas 3 minutos para marcar 2 gols e acabar com o sonho da Portuguesa em voltar para a Série B. Veja com Alexandre Silvestre. Na casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. É tanta, mas tanta paixão que até dói. Eu até choro. Que emoção. Quem ama, perdoa. Esse presidente que se vendeu aí. Obrigado. Um abraço a Chico Barra. A colônia abraça a Portuguesa. Há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, eu não vi uma coisa tão grande como eu vi nessa chegada. Ídolos lusitanos compartilham energia positiva. Ivair, o príncipe, e Roberto Leal, o cantor. Muitos tiveram e não estão. Você sempre esteve. É diferente, eu vou morrer aqui. Na arquibancada, 17 mil anônimos empurram o time. É vida ou morte. Segundos antes, no túnel, um apagão relâmpago é mau sinal. A Lusa não brilha. Com apenas 15 minutos, perde por 2-0. Noites perdidas, sombras bizarras. No desespero persegue a esperança. O estresse contamina ambas as equipes. Eu tô indo. É pra correr? Correr tem que correr lá, eu tô saindo. E mais revolta do Vila no intervalo. O que aconteceu no intervalo aí? Só sei lá no vestiário, só olhar lá. O pessoal tentou invadir, quebrou o vestiário. Olha a pedra aqui que eles atiraram aqui, ó. Atiraram pedra no vestiário. O Tigre é a pedra na chuteira da Portuguesa e segura o resultado. Não deu para a Portuguesa. Festa da minoria no Canindé. Festa do visitante. O Vila Nova está na semifinal da Série C, garantido na segunda divisão do Brasileiro no ano que vem. Resta a Portuguesa tentar de novo em 2016. Bastante, cara. É foda, Nós somos muito infantis. A verdade é essa, nesse jogo nós somos infantis. Inocência é pensar que a Portuguesa está nesta situação por causa de uma derrota. O futuro rubro-verde espera por dias melhores, de mais pureza. Tão dura paixão me sepultou, que amor não seja dor, que me deixa o tempo. Tudo isso
porque venderam a vaga da Portuguesa da Série A para o Fluminense, né? Tudo isso porque fizeram aquela safadeza, aquela canalice, que até hoje ninguém apurou, como nada se apura no futebol brasileiro. Aí, 17 mil pessoas, esse desespero todo, não foi esse jogo. É duro você refazer. Destruir se destrói fácil, com 2 ou 3 telefonemas e 2 ou 3 safadezas. E agora para votar? É duro, né? É complicado. Tá gostando do Gazeta Esportiva? Tem alguma sugestão? Você pode falar com a gente através do Twitter do programa, endereço twitter.com/gazetesportiva. Esse é o Twitter, você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Quero mandar um beijo pro Robson Jordão, lá da Vila Gumercindo, que é corintiano, tá sempre ligadinho no Gazeta Esportiva. É primo do Otton Cruz, que é operador de sistemas do nosso site, Gazeta Esportiva. Um beijo para você, Robson Jordão. E também para o nosso telespectador, o Aguiar, que sempre acompanha a gente aqui no Gazeta Esportiva. Destaque quente de hoje do site Gazeta Esportiva. Destaque do site Gazeta Esportiva é que o Marco Polo Del Nero... Vamos colocar no ar? Ué, tá meio ruim a imagem, né? Aqui para mim tá meio ruim, mas o Marco Polo Del Nero fez um acordo aí com a Conmebol e deve deixar o cargo na FIFA em breve. A saída deve ser anunciada na próxima segunda-feira, mas o Del Nero, por enquanto, vai continuar ocupando a cadeira da presidência da CBF. Vamos ver até tudo de uma vez, já aproveita e vai embora, pô. Faz isso. Não vai embora não, fica debaixo da cama, igual ele tá, né? Ele não viaja para lugar nenhum, tá debaixo da cama. Que ponto, né? E já estão abertas as votações para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, acesse o site Gazeta Esportiva, clique no banner do Troféu Mesa Redonda e siga as instruções. É super fácil. Esse ano tem novidade com a estreia do Troféu Gazeta Esportiva. O prazo para votação do público é até o dia 14 de novembro. Então, você não pode perder tempo, tá bom? Né, Flávio? O pessoal tem que votar. É isso aí. A Lux Color e a Baltec, empresas maravilhosas, estarão com a gente mais uma vez nessa 12ª edição do Troféu Mesa Redonda. O assunto agora é o Campeonato Paulista de Vôlei. As meninas do Osasco venceram pela segunda vez o São Caetano e garantiram uma vaga para a final da competição. O primeiro jogo da decisão acontece na próxima quinta-feira contra o SESI no ginásio da Vila Leopoldina. Tanto as câmeras profissionais como as amadoras estão voltadas para o Osasco, atual tricampeão paulista de vôlei. No domingo, as meninas comandadas por Luiz Omar de Moura receberam o São Caetano na semifinal da competição e venceram os 2 primeiros sets com certa facilidade, 25-20 na primeira parcial e 25-19 depois da mudança de lado na quadra. No terceiro set, as meninas do ABC ameaçaram a hegemonia do Osasco e fecharam a parcial em 22-25. A superioridade do Osasco prevaleceu no set derradeiro. Nesse ataque de Gabi, o time fez 26-24. Vitória do Osasco por 3-1 e vaga garantida na final em 2 jogos contra o SESI. Agora é hora de comemorar com beijos para a torcida que não deixa de registrar nadinha. E após o empate de ontem caiu aqui o Acontece. É o Celso Cardoso. É o Celso isso que tá mesmo, olhando verdade. aqui pra mim, me secando. Foi ele mesmo, ele fica mexendo com você. Fica mexendo comigo. Após o empate de ontem contra o Vasco no Morumbi, o São Paulo já voltou aos treinos nessa segunda-feira e o repórter galã Fernando Gavini está ao vivo lá no Tricolor e traz as últimas notícias do clube. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio, Celso, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O São Paulo continua com o clima bastante conturbado. Dentro de campo, o novo técnico estreou, mas não conseguiu vencer nas 2 partidas. Derrota na estreia e empate contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem, empate de 2-2 contra o Vasco. Mas o que mais perturba o ambiente no São Paulo ainda é o aspecto político, a parte política do clube. O dia de hoje é muito importante. Hoje será entregue a gravação que o Ataíde Gil Guerreiro tem
que incrimina ou que acusa de recebimento de dinheiro, de dinheiro que não deveria ter sido recebido por parte do antigo presidente Carlos Miguel Aydar, de comissão e coisa e tal. Vai ser entregue isso ao presidente do conselho, que hoje acumula o cargo, né, de presidente do clube com a saída do Aydar e de presidente do conselho deliberativo, que é o Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. O Leco que, por enquanto, é o único candidato à presidência do São Paulo. Até quinta-feira, as chapas podem inscrever novos candidatos, mas, por enquanto, só o Leco é candidato. Essa nova eleição vai acontecer na próxima terça-feira. O detalhe é que fica a expectativa a respeito do conteúdo dessa gravação feita pelo Ataíde Gil Guerreiro contra o Carlos Miguel Aydar. Vamos esperar para se teremos acesso a toda essa gravação, a tudo isso que acontece dentro do São Paulo. Por outro lado, dentro de campo, a novidade no treinamento de hoje foi o Michel Bastos de volta à atividade, treinou normalmente, ele que ficou fora das últimas 4 partidas do São Paulo, deverá ser o grande reforço da equipe para a partida de quarta-feira contra o Santos. Jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. O São Paulo que não tem um retrospecto muito bom nos últimos tempos contra o Santos em confrontos de mata-mata. E quer superar isso e precisa superar isso. Para que isso aconteça, o São Paulo terá que esquecer toda essa confusão. Deixar de lado que o treinador é novo, que o Doriva entrou recentemente no lugar do Osório, esquecer essa confusão política e pensar única e exclusivamente no jogo contra o Santos, nesse jogo de quarta-feira no Morumbi. 65 mil ingressos foram colocados à venda e o São Paulo acredita e torce pela presença do torcedor com o estádio cheio. Quem falou sobre essa situação foi o Rodrigo Caio, volante do São Paulo, que voltou a ser volante, né, com o Doriva, e ele falou sobre isso, que tem que esquecer, deixar tudo de lado e pensar somente nessa partida. Eu acredito que o momento é a gente pensar somente nesse jogo. Como se fosse uma final para nós, é o jogo do ano. Temos uma grande possibilidade de passar, vencer esse jogo dentro do Morumbi e depois decidir na Vila. E temos condições de passar do Santos, depende somente da gente. Temos time para isso, já mostramos isso em alguns jogos, que nosso time é muito forte. Então eu tenho certeza que o time concentrado, focado nesse objetivo, vamos conseguir uma boa vitória para a gente seguir firme nessa competição que a gente tanto quer. Para mim, está engasgado. Eu quero muito vencer o Santos. É um objetivo, acredito que não só meu, de todo o time. Não só porque perdemos muitos jogos para eles, porque é um jogo importante. É uma semifinal de uma Copa do Brasil que nosso time vencendo, vamos decidir na Vila, temos chance de vencer lá também e chegar numa final, um objetivo muito importante na carreira de todo jogador. Temos esse objetivo em mente, terminar o ano com título, e essa é a única possibilidade. Muito bem, tá aí a palavra do Rodrigo Caio, mostrando como o São Paulo sente essa partida. É uma semifinal, mas para o São Paulo é como se fosse uma decisão e o jogo está sendo tratado assim. Para você ter uma ideia, o treino da véspera, o último treino antes do jogo, que vai ser realizado amanhã à tarde, será feito praticamente inteiro com os portões fechados, sem a presença dos jornalistas. O treinamento está marcado para começar às 4 horas, mas a imprensa só será liberada para entrar aqui dentro do CT a partir das 5h30 da tarde. Michele. Boa, Gavini, muito obrigada. Bom descanso para você. E outro time que já está treinando, pensando aí na Copa do Brasil, é o Palmeiras. Vamos às informações do Verdão com o Silvestre. Fala pessoal, muito boa noite para todo mundo. O Palmeiras folgou no domingo, retomou o trabalho nesta segunda-feira, reabilitado no Campeonato Brasileiro. Vinha de 2 derrotas consecutivas. No sábado ganhou do Avaí na ressacada. Um dos gols marcados pelo Cristaldo, o entrevistado do dia aqui na Academia de Futebol. Palmeiras que agora pensa em Copa do Brasil. Fluminense quarta-feira, primeiro jogo de mata-mata de semifinal da Copa do Brasil. E o Cristaldo à procura de um lugar ao sol. Por enquanto, é uma espécie de talismã desse alviverde imponente. Todo mundo por aí gosta um pouquinho, mas o jogador de futebol quer jogar sempre, quer estar dentro do campo. Eu sou muito agradecido à torcida que gosta de mim, que fica demonstrando seu carinho,
Mas eu também quero jogar, quero estar dentro do campo, eu gostaria de que as coisas fossem muito melhor dentro do campo que fora. O que na sua visão está faltando para o professor confiar no seu futebol ao ponto de você ser titular? Que às vezes também conta os outros jogadores, que o Barro vinha fazendo muito bem, fazendo bem de centroavante, e então ele por aí é um jogador de muito mais nome, ele que tem uma história no futebol, tem muitos goles, e também acho que por aí o Marcelo às vezes fala comigo que quer como generar como outra expectativa para o segundo tempo, para ter um câmbio mais, porque sabe da minha possibilidade no segundo tempo. Cristaldo, que contra o Fluminense deve começar no banco de reservas, até porque muita gente poupada no final de semana está retornando ao time principal. Casos, por exemplo, do atacante Lucas Barrios, do Zé Roberto, que pode entrar na lateral esquerda ou no meio de campo. O Robinho ainda é dúvida, tem poucas chances, está se recuperando de problemas musculares. Arouca fora de combate, aí não tem jeito, está vetado pelo departamento médico. E 3 jogadores que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes nesta temporada não poderão enfrentar o tricolor das Laranjeiras: o zagueiro Leandro Almeida, o volante Thiago Santos e o atacante Alexandro. Amanhã o Marcelo Oliveira, de manhã cedinho, realiza aqui mesmo um treinamento para finalizar a preparação. Na quarta-feira tem duelo decisivo no Rio, Maracanã, contra o Fluminense. Tchau, tchau. Bom, se a gente acha que o Santos é favorito contra o São Paulo, em tese, o Palmeiras é favorito contra o Fluminense. Eu aposto no final Palmeiras e Santos. Teoricamente é isso. Teoricamente é isso. Foi legal o Palmeiras ganhar o jogo contra o Avaí, porque o... E ele acertou em pôr um time reserva. Mas tem na verdade, né? O tempo vai mostrar que o professor Osório tinha razão, né? Claro. Tem que mexer todo o elenco, usar todo mundo. Gente esculhambar o Osório, eu acho muito... Então, o que o São Paulo está conseguindo jogar no lixo 4 meses de um trabalho ótimo, né? Então, de repente, vai ficar muito claro isso. O Palmeiras tem que usar todo o elenco que tem vários jogadores e tem que aproveitar mesmo. E o elenco funcionou bem, foi legal. Sim, e agora o Palmeiras ganhou várias opções. A Argentina, não, Alione, o Mouche, pela primeira vez começou a jogar. O próprio Cristaldo, que para mim poderia ser Cristaldo já vinha jogando, vice-artilheiro do time. Né? Aliás, sou fã do Cristaldo. Eu gostaria de vê-lo no meu Mujimirim, por exemplo. Aí fala de o Fluminense, ele é um time fraco, que teve um momento que dá a impressão que aconteceu alguma coisa. O Eduardo Batista deve dar uma cara melhor, mas é um time ruim. É que é mata-mata, né, Flávio? Mas de repente, então, claro, um bom jogo lá no Rio, faz 2-0, por exemplo. E é a mesma chance que o São Paulo tem. Mas, na verdade, se tudo for correr normalmente, Palmeiras e Santos vão fazer a final. Mas estamos falando de futebol. Claro. Né? Esse é o tipo. Fosse de repente basquete, um pênalti, a bola bate na mão. Não podemos esquecer desse. Não podemos esquecer que tem esse lado circense do futebol. É capaz de ele colocar a mão para trás e a bola bater nas costas e na mão e ele marcar pênalti. Não marcou um pênalti do Valdívia com a mão aqui atrás? Nós temos esse lado circense. Depende, pode ser que o circo entre em campo também. Pode ser. Bom, fim da enquete do site Gazeta Esportiva. Você acha que o Corinthians será campeão antecipadamente? Sim, 70% dos votos. Bom, a Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã a partir das 6 da tarde, que agora com o Jornal da Gazeta. Celso Cardoso estará lá com o bloco de esportes. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Flávio. Um abraço. Tchau. Tchau.